bem-vindos ao 11º encontro do Fotoclube Paraty. Eu sou a Sesc pelo espaço, pela parceria. A gente tem mais alguns apoiadores. Queria agradecer imensamente o pessoal do Café Café e Ateliê Gustavo Massola. A gente começou o Fotoclube lá e mesmo a gente tendo mudado para o Sesc, eles continuam sendo nossos parceiros. A gente está montando uma programação off Paraty em Foco. E posso contar já como é que vai ser o nome? Então, a gente está montando uma programação que vai se chamar Foco Off. Então, a gente vai ter uma exposição em parceria com o pessoal da Casa Fotoarte do Rio de Janeiro, que a gente vai trazer, que vai ser abrigada lá no Café Café durante o Paraty em Foco. A gente vai realizar alguns eventos com projeção na sexta-feira à noite e no sábado à noite do Paraty em Foco. A gente está acertando os últimos detalhes, assim que a gente tiver essa programação totalmente confirmada, a gente vai divulgar para todos vocês. Espero que vocês compareçam. O Paraty em Foco é o evento de fotografia, né, de Paraty. Então, a gente está fazendo um movimento para, de certa forma, complementar a programação, para que a gente também tenha visibilidade durante o evento, né? Dando visibilidade para os fotógrafos locais. Então, acho que vai ser um movimento bem legal. Quem estiver pela cidade, por favor, vá ao Paraty em Foco, mas vá na nossa programação off também. Vai ser bem bacana. Além disso, quem também está apoiando a gente nessa programação off é a Casa das Meninas Charcutaria Terra e Mar. Fica ali do lado do Café Café. Elas fazem uma charcutaria artesanal incrível, tanto com elementos da terra quanto com elementos do mar. Budã de peixe, como é que é? Salame de atum, é uma coisa absurda. Então, quem puder também, experimenta, que é muito bom. E também o Restaurante Santa Rita entrou também como parceiro. Um dos eventos que a gente vai fazer com projeção na parede da Igreja Santa Rita vai ser em conjunto com o Restaurante Santa Rita aqui do lado, pertinho. Então vai ser bem legal. Também vamos ter uma visita guiada com o Dante, curador do José Roberto Ripper. Também vai ser bem legal. Isso vai ser aqui no Sesc, também durante Paraty em Foco. Então a gente está cheia de coisa, fazendo um monte de coisa. Por favor, compareçam, prestigiem, vai ser muito legal. Tem uma baita programação por aí. Eu queria deixar ainda um agradecimento pessoal aqui também para o Osmar e para a Rita, que são os proprietários lá do restaurante Santa Rita. A gente vai conversar com eles sobre esses projetos malucos que a gente tem. E foram mais 2 amigos aí que subiram a bordo sem pensar 2 vezes, adoraram tudo e já falaram que topam, que vamos junto. Então vai ter uma projeção ali, vai ter uma musiquinha, vai ter bastante coisa rolando durante o PF aí. O nosso foco é sempre falar da fotografia de Paraty e promover uma integração da fotografia de Paraty com a fotografia de outros lugares. Provocar essa troca, essa conversa entre os fotógrafos, para que a gente possa todo mundo aprender um pouquinho mais. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês. Eu queria falar também que, além de tudo isso, estamos com uma convocatória aberta, um desafio fotográfico. O tema desse desafio é sobre entre luzes e sombras. Então, qualquer pessoa, não precisa ser fotógrafo profissional, qualquer pessoa pode se inscrever lá. O link com o formulário de inscrição está no Instagram do Fotoclube, que é @ Fotoclube Paraty, e também está no site fotoclubeparati.com. Então lá tem o link para vocês inscreverem fotos. Vocês podem inscrever até 5 fotos, sendo que só uma vai ser selecionada, ou pode ser selecionada para participar, assim a gente dá chance para mais fotógrafos participarem. Os selecionados vão entrar numa projeção que vai passar aqui no Sesc, durante Paraty em Foco, e também em todos esses eventos que a gente vai fazer nessa programação Focoff. Tá bom? Então não deixem de se inscrever, que eu acho que é um desafio bem legal, um tema bem bacana, bem raiz, né? Esse é o desafio raiz, luzes e sombras, que é a base da fotografia. Então era isso que eu também queria falar. E você pode continuar agora. Quem vai se apresentar hoje? Hoje teremos a apresentação da nossa querida Flor Azul, que por uma bagunça nossa de programação, foi uma correria para trazer os arquivos dela para cá. Ela tentou trazer o computador, ainda foi buscar correndo, não deu certo. A gente vai apresentar através do Instagram e do site dela. Então eu vou abrir aqui o Instagram, o site, a Flor vai me guiar ali e a gente vai seguindo, tá bom? Eu não vou fazer grandes apresentações porque eu prefiro que ela mesma fale, gente, sem mais. Já começa agora? Já começa na pauleira. Com vocês, Flor. Boa noite. Eu sou Flor. Obrigada pela oportunidade, Roberto, Guido, o Fotoclube Paraty Brasil. Tem me aberto muitas portas aí, tem me inspirado muito. Então é um grande espaço para a gente conversar fotografia e curtir, né?
pouco da técnica, da expressão, da arte. Enfim, não consegui trazer o arrumadinho que eu tinha, assim, mas... Né? Então, vamos do jeito que tá. No Instagram, na nuvem, no que tá aí. Né? Então, esse é meu Instagram que eu comecei há pouco tempo, justamente por causa do Fotoclube. Eu comecei a organizar minhas coisas num lugar só, sabe? Foi o Fotoclube que provocou isso? Foi. Depois eu quero um depoimento. Porque aí eu organizo as minhas ideias, eu sempre fui um pouco confusa com essa coisa de... Enfim, de organizar digitalmente, HD e tal, então é sempre bom. Essa foto, por exemplo, é uma fase da minha vida que eu passei no Nepal, no terremoto de 2015. Me pegou de surpresa, pegou todo mundo, foi bem dramático. E nos primeiros momentos, eu estava mais ou menos segura, eu fiquei, ajudei como eu podia. Eu não sou uma pessoa que fotografa tristeza, desgraça, não é muito... Não me senti à vontade. Então eu esperei um momento e quando eu me senti pronta, eu saí para fotografar. E acabou que o que eu fotografei foi reconstrução, foi esperança. Eu tento levar muita poesia para as minhas fotos. Então, acabou que o que eu peguei mais foi reconstrução e eu aprendi muito com o povo nepalês, porque, bom, você vê, teve a nossa crise, né, agora do sul, que teve enchente, que não sei o que, teve muita tragédia, mas também teve muita gente querendo ganhar em cima, muita, né, assim, e no Nepal o que eu via, e que ficou mais marcado na minha pessoa, que eu gostaria de compartilhar, é que não, as pessoas lá, elas se ajudavam, assim, realmente. O padeiro botou gente para morar dentro da casa dele. Todo mundo amanhecia com sorrisos, com rituais, com esperança. Isso me marcou muito. Então, foi uma coisa que eu tentei passar nas minhas fotos. Eu tinha toda uma série do terremoto, mas infelizmente vão ser algumas fotos. Tem uma foto lá embaixo. O site é melhor do que no Instagram ou você prefere pelo Instagram? O Instagram é mais atual. Mas no Instagram, se você passar para baixo... Bem para baixo, mãe. Um pouquinho mais de assim. Calma. Para cima. Para cima não, ao contrário. Para cima assim, é isso? Eu acho que é uma das minhas primeiras fotos lá embaixo. Como não tem muito, eu comecei há pouco tempo, pode ir lá para baixo. Aqui. Essa aqui é Nepal também. Na verdade, essa é um tríptico. Eu gosto de duplas e trios também. E eu gosto muito de fotografar na rua. Então, às vezes, eu simplesmente me coloco no cenário e fico esperando. E aí saem esses conjuntos que eu acho que fica bem, tecnicamente, bem legal. Pode baixar. Não, ao contrário. Essa. Essa é linda, hein? Essa é do Nepal também. Essa foto ela ganhou um prêmio numa galeria de São Paulo. Não vou lembrar o nome, porque tem muitos anos. Vocês me perdoem, mas depois deve ter lá no Instagram. Nossa senhora, que beleza. Que é bem essa série que eu tentei trazer, essa esperança da reconstrução. Óbvio que eu fiquei aí um tempo, então tem o menino é o melhor deles, mas tem os cachorros, tem vários movimentos. Poderia ser um tríptico, mas essa foto é muito mais forte. Ela é muito boa para ter acompanhamento, né? Eu achei também. Essa eu mandei para o Paraty Foco, ela entrou no ano passado, mas não foi... Não pré-selecionada, né? Pode baixar. Aqui, tá vendo? As três estão aqui. Nem lembra. Sim. Tríptico. Essas três, Essa aqui.
Aí se passa pra cá, não, passa ali. Aí fica tipo alongadinho assim, Isso, passa ali. né? São as fotos do Nepal. A luzinha ali super bem colocada na cabeça o sol ali, né? Na cabeça da senhora. É tudo espontâneo, então. Nesse caso, passou. Estava passando, não sei se posicionou. Sim. E eles passaram. É difícil eu realmente organizar uma cena. Eu não vou dizer que eu não interfiro. Eu interfiro, eu gosto de interferir. Existe um diálogo, às vezes. Ele sabe que eu estou ali fotografando, por ele saber alguma coisa acontece também, porque eu não estava ali, seria diferente. Mas eu não monto. Assim, eu quero você aqui ou ali. É difícil. Não vou dizer que não aconteça nunca. Mas é muito mais difícil. Eu gosto de caçar a foto. Então eu me posiciono ali onde eu acho mais ou menos legal, tem uma luz que tá entrando, e ali eu fico um tempo, porque fiquei sozinha, né? Porque quem vai comigo acho um saco. É sempre assim com o fotógrafo. A gente estava falando isso hoje ainda. A gente fez uma saída fotográfica com o pessoal da escola de Picar hoje. E a gente estava comentando, por mais que você saia em grupo para fotografar, é sempre uma atividade muito solitária, né? Muito solitária, né? E ao mesmo tempo também tem esse diálogo com a pessoa. É porque essas fotos não, eles estão passando, talvez nem me viram. Mas muitas fotos eu tiro e eles me veem, eles sabem que eu estou ali, né? Por exemplo, pode abaixar. Uma foto muito recente é aquela foto. Pode lá você. É do que entrou na última convocatória? Essa foto do brasileirinho. Eu botei Na convocatória sobre cores. Na convocatória sobre cores. Essa foi uma das que mais impressionou a gente de toda a convocatória. Que fotão. Essa foto quase não ia acontecer. Ela é muito, muito recente, porque eu comecei a fotografar os meninos da pipa atrás da minha casa agora, aqui em Paraty, por causa do fotoclube. Fiquei inspirada, vou fotografar outra coisa, e aí eu inventei essa série. E aí eu fui de tarde, no fim da tarde, justamente para pegar um céu dramático, não sei o que, e fiquei lá fotografei. E já estava bem mais escuro, eu desisti. Eu já estava assim, então vou voltar, porque assim, minhas fotografias normalmente eu volto várias vezes. E aí eu falei, não, tudo bem, desisti. E aí ele me vem com essa pipa rasgada. Ela tá rasgada aqui, vocês viram. E ele vem com essa da bandeira do Brasil rasgada. Eu falei, não, calma aí. Bandeira do Brasil vai dar algum suco. E aí ele me viu empolgada com essa bandeira, aí que tá, não é só... Tem uma interação, né? Ele me viu empolgada com essa bandeira, e aí ele começou a remendar e tentar botar por alto, e ficou brincando. E aí eu voltei, fiquei lá clicando, e foi aí que saiu essa foto. Eu já estava indo embora, assim, E você estava contando que você volta várias vezes no mesmo lugar, você meio que investiga o lugar mesmo. Volto, eu gosto de criar a relação com a pessoa, com ele. Eles me ensinaram muito. Tudo bem que volta e meia eu fico um pouco decepcionada, me chamaram de tio. Presta atenção, moleque. Mas eu aprendo muito, assim. Tem uma troca, por exemplo, uma vez eles estavam com uma pipa do Bob Marley e eu perguntei pra eles, você sabe quem é Bob Marley? E eles, não. Eu fiquei, gente, o que é esse povo ouve, gente? Aí perguntei, eles falaram, não, a gente escuta Matuê. Eu não sabia quem era. Aí quando você escuta Matuê, quer dizer, eu aprendi, ganhei uma coisa nova também, assim, eu tô aprendendo as gírias. Isso tudo é legal, isso tudo faz parte, não é só fotografia, é isso que eu gosto. Assim, a parte da fotografia, o computador, não sei o que, é a parte pelo menos difícil. Conta um pouquinho pra gente dessa aqui que tá do lado já investigando. Essa é incrível, eu adoro. Essa foto eu não usei e eu achei outro dia. Eu fiz um estilo para esse trabalho, eu fiz um estilo para um clipe, que era dessa banda dos outros.
E aí eu fiz essa brincadeira, porque no clipe eles brincavam com o aquário e tal, aí eu botei eles dentro do aquário. O que é o estilo? É fotografia de videoclipe, assim, pra De qualquer promoção. vídeo, na verdade, cinema também. Você sempre tem um fotógrafo que está responsável pela câmera, que vai filmar, e o fotógrafo estilo, o fotógrafo faz making off, que fotografa os atores, as cenas, o que está rolando, é o fotógrafo estilo. Foi o único que eu fiz. Com o trabalho eu fiz algumas coisas, assim. É que trabalho para mim é diferente da minha expressão. Para mim, eu gosto disso. Essa eu mandei para o Paraty Foco desse ano. Lindo. Estamos lá nos pré-selecionados que eu vi. Pré-selecionado. Onde foi? Lindo. Olha, essa foto é em Mianmar. Mianmar fomos a sul da Ásia, ali, Laos, Camboja, Mianmar, ali. Eu gosto muito, eu estava fotografando a ponte, né? Até essa menina aparecer, eu focada na ponte e no horizonte, porque tinha muita neblina e o horizonte sumiu. Falei, nossa, que incrível, o horizonte sumiu. E aí me aparece esse ser mágico no meio da ponte. Às vezes eu rezo para os deuses da fotografia. Um amigo meu uma vez me ensinou. Não, quando eu quero muito uma foto, eu rezo para os deuses da fotografia também. Então eu dei uma rezada, apareceu esse ser místico e assim ficou. E eu gosto muito, porque traz essa poesia do infinito, do não ter o limite do horizonte. Como é que você foi parar no Mianmar? Então, é que a arte mistura a vida, né? Eu tenho o bichinho do mochilão, entendeu? Então, assim, durante um tempo eu fotografava, ganhava dinheiro e ia fazer mochilão. E assim eu fiquei. Eu fiz Europa, depois eu fiz a Ásia e eu morei 3 anos na China. Que aí eu resolvi que eu ia estudar mandarim. Tá louquinha. E aí eu fiquei 3 anos na China. E aí eu fiz uma base lá, né? Assim, então, era muito perto o sul da Ásia. Sim. E volta e meia eu tinha que ficar vista, essas coisas. Então eu tinha que sair do país, voltar, e não sei o que. Muito chato. Aí numa dessas eu fui a Mianmar, que é um país lindo, inclusive, super seguro, embora tenha um governo militar e tal, que parece que é perigoso. Foi super seguro viajar como mulher sozinha, eu aconselho. Tem aí uma coisa mística, tipo Índia, mas é muito mais fácil de viajar e se virar, e as pessoas são super fofas e abertas. Então, das minhas andanças foi por aí. Eu tenho também um projeto que eu acho que está aí alguma coisa. Vamos ver o que faz. Essa foto foi para essa base também. Essa foto foi para o Shanghai Daily, quando eu morava na China. Eu fotografei o bairro tibetano onde eu morava. Legal. Então, tem aí, Até com a prova do crime junto. Então essa foto foi e eu acabou aqui. Escrevi um pouco também e acabou entrando. Foi a única vez que eu escrevi alguma coisa. Mas foi. Como que você observa a assinatura do teu olhar? Porque tem nuances nessas fotos. Tem uma assinatura, mesmo nas que você falou do estilo, dá para perceber uma assinatura. Como que você vê isso? Como você pessoalmente, como você vê isso? Eu sou um pouco subversiva, alternativa. Eu acho que passa pela minha personalidade, né? Eu acho que eu trago um pouco de humor. Eu gosto dessas coisas assim. Eu tenho as minhas referências que eu gosto. Eu gosto de Nan Goldin, que é uma coisa meio punk. Eu gosto de Diane Arbus. Eu gosto de Steve McCurry, que é uma coisa de viagem também. Eu estudei eu sou do Rio. Eu estudei
na Urca, No ateliê da no ateliê da imagem, com Portela, com a Legal. Grace. Ah, que Eu tive maravilhoso. um coletivo com a Grace, a gente expôs em alguns lugares. Beleza. Estaremos juntos. Foi. Estaremos juntos em Eu vi breve. alguma coisa sua. Eu vou Vai trazer no justamente eles, o Marco. Eu vou trazer Sensacional. Mundinho pequeno. legal. É. Porque eu ria, né? Enfim. Ótimo. Aí, passei pela pós-graduação da Cândido Mendes. E aí, na pós-graduação da Cândido Mendes, eu fiz com o Michele, mas eu tive grandes caras, tipo o Evandro Teixeira. Então, assim, essas são as minhas inspirações, da onde que eu venho falando e tal. E eu gosto de cor, já deu pra ver, né? Pós em quê? Eu gosto de cor. Não, pós em quê que você fez? Pós em fotografia na Cândido Mendes. E aí, eu acho que é isso. Eu expliquei. Essa foto você só falou do humor. Esse é Nepal. É porque como Uma teve o caquinha terremoto, nepalesa. eu fiquei meio que presa lá um mês e pouco. Você já estava lá quando aconteceu o terremoto? É gigante, né? Eu tinha traumatizado. Mas não se figura. Não, graças a Deus, eu estava com os amigos. Enfim, depois tem muita história nisso. Mas, não, foi tudo bem, mas eu tive que ficar um tempo até resolver como, quando me mexer. Então, deu para fotografar depois. Como eu falei, o primeiro momento assustou muito. E aí eu fiquei quieta. E aí, no segundo momento, eu estava ajudando. A gente pegava doação, ia para muita... Porque, assim, o Nepal é um país que só tem um aeroporto na cidade capital. A maioria do país, ele não tem estrada, é tudo montanha mesmo, né? O Everest fica ali, as grandes montanhas ficam ali. Então, quando teve o terremoto, teve muito landslide, deslizamento, e aí muitas vilas ficaram assim muito soterradas. E assim, não chegava ninguém mesmo lá. Então, assim, a turistada e muito gringo europeu, eles assim, são muito safos. Deu um jeito de ajudar. Então, a gente juntava dinheiro, comprava as coisas, juntava com o nepalês e ia de carro lá ajudar, sabe? E aí eu não peguei minha câmera. Não estava trabalhando para ninguém, eu não vou, sabe, ficar fotografando de graça. Assim, o meu feito. Então, eu guardei a câmera. Eu fui fotografar quando eu fui para Katmandu. E aí, quando eu cheguei em Katmandu, nossa, foi uma cena desesperadora. Porque realmente lá são prédios muito, muito antigos, tijolos muito, muito antigos, um grudado no outro. E aí, tremeu, caiu tudo. Foi uma baita lição. Foi um baque, assim. Então, essas fotos, normalmente, quando eu voltei, eu não fiz nada com elas. Não conseguia nem olhar com carinho. E não foi só isso. Tem dois grandes momentos na minha vida que eu vou aqui mostrar agora. Vocês já entraram no acordo sobre o que é abaixo e o que é acima. Assina para o começo lá em cima. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Pronto, isso. Mais para baixo, mais para baixo. Ah, aqui. Aqui tem. Outro grande momento da minha vida que mistura depois de arte, porque eu ia trazer as séries, assim, cada pastinha com 10 fotos para contar a historinha. Eu fui fotografar como fala? Acampamento de refugiados na Grécia durante
Eles estão fugindo, a travessia que eles fazem da Turquia para a Grécia, eles estão fugindo da guerra na Síria, e outros também, porque lá não tem só gente da Síria. Fui fotografar porque tinha uma amiga fotógrafa, me chamou, eu falei, bora. E aí surgiu essa série que eu também fiquei um mês lá fotografando. O que era um acampamento de refugiados da Grécia? Que era um acampamento totalmente desrotularizado. As pessoas ocuparam uma linha de trem que ficava na fronteira com a Macedônia, todo mundo querendo atravessar fronteiras, né? Porque nessa época a Alemanha, a França, todo mundo tinha fechado fronteira, e a Grécia falou, não posso fechar minha fronteira porque as pessoas estão morrendo aqui na minha... Então a Grécia ainda tinha as fronteiras abertas, mas eles não podiam passar para lugar nenhum. Enfim, né? Confusão danada dessa questão política da crise dos refugiados. Fiquei eu lá um mês fotografando e vivenciando tudo isso. Essa é uma das fotos, você vê que os rapazes estão lá todo dia reclamando, conversando, tentando, será que passa, será que não passa, não. Essa de lá também é a mesma série. Você vê, eles estão numa linha de trem, né? Estão acampados. Eu tento pegar sinais de placas e reflexos, eu gosto dessas coisas, e mudar ângulos também. Enfim. É porque é como se eles estivessem caindo mesmo, né? Essas duas são de lá também. Teve um conflito lá, né? Eles pegaram... Você vê, são crianças, é um garoto. Eles cansam, não tem... É uma vida difícil. Muitas pessoas que eu conheci eram, sei lá, pessoas dignas, sabe? São advogados, professores, pessoas que nem eu e você, que um governo caiu e de repente você é um mendigo na Europa morando numa tenda, entende? Então, assim, é realmente muito complicado. E aí tudo acontece nessa tenda, nesses lugares, todo mundo ali. E aí nesse dia eles tomaram esse vagão e começou como uma brincadeira, mas eles foram levando até a fronteira. E aí começou um conflito. E aí a polícia europeia começou a tacar bombas de gás, e eles começaram a tacar pedra. Virou um conflito, esse foi o começo do conflito, porque eles pegaram esse vagão e saíram correndo com ele. Não era também nada, não era para acontecer tanta coisa, mas aconteceu. Esse é de lá também, quer dizer, o limite, a fronteira, a polícia, esse menino que não tem cara de identidade nenhuma, né? Assim, não é sírio, não é brasileiro, não é, porque ele é ruivo. Eu tenho uma coisa com o ruivo. A fronteira que você está falando que é a Turquia com a Grécia? É a Grécia com a Macedônia. Eles dão a E a Bulgária. por cima quando eles sair da Síria? Quando passa pela Turquia? Eles pegam o mar, eles saem da Turquia, pegam o mar e chegam na Grécia. O mar. Quer dizer, a grande maioria, tem outros caminhos. E esse, no caso, estava no norte da Grécia, que é tipo Thessaloniki, é a cidade mais grande. Aí tem a fronteira com a Bulgária e com a Macedônia. Vamos ver o que mais tem. A China. Você é na China? Eu fotografei, eu tinha muitos amigos gays e drag queens. E aí rolava esse movimento. Então eu tive a oportunidade de fotografar uma cena gay, assim, lá onde eu morava. Porque a minha cidade, que eu morava lá, chamava Chengdu. Dentro da China, ela é reconhecida como gay friendly.
entre os chineses, não entre os europeus, gringo não vai saber disso. Mas entre os chineses é uma cidade muito aceitável, assim, ser gay. Tem muitas saunas, tem muitos bares, enfim. Tem uma cena gay, assim, alternativa. Então, também me diverti com isso. Esses personagens me lembram um pouco da Amy Arcos, assim, de certa forma. Ai, que bom. São inspirações, né? Esse é Mianmar também. Mianmar é um ótimo lugar para fotografar, gente. As pessoas são realmente, assim, muito tranquilas sendo fotografadas. Esse rapaz deixou eu fotografar. Eu joguei uma luz na cara dele, né? Você vê, eu não programei, mas eu estava ali, estava vendo, eu joguei a luz na cara dele. Mas a luz foi flash ou outra luz de apoio? Eu tenho uma caixinha de LED desse tamanho. Com a câmera, caixinha de LED. Fora da câmera. Esse é minha marca. É bem legal. As cores, esses tons de azul, tons sobretons, de azul com azul com azul. Lindo. Você traz um olhar bem antropológico, na verdade, né? Além de social. Eu sou formada em ciências sociais. Talvez interfere bastante. Eu me jogo. Essa foto eu ia trazer, eu também faço um pouco de poesia. E aí eu junto a poesia com umas camadas de som, e aí eu recito e ponho a foto também. Mas eu não consegui trazer, mas essa foto tem uma poesia. Fala a poesia, fala. É lindo. Depois a gente. Tem no YouTube? A poesia ia ser a primeira vez que eu ia mostrar pra A gente pode colocar no site do Fotoclube depois, para quem quiser ver? um vídeo? Pode. Então tá bom. Então depois colocaremos no site. Eu tenho uma poesia aí que depois, se eu abrir o computador, eu posso ler no final. Então, já estão quase acabando, porque eu também não quero estender muito. Né? E assim, fotos da China. Eu tenho um Instagram só da China. Quer botar? Claro. Então tá. Chama China Feed. Você achou meu site? Claro. Tá procurando. Eu falei, se nada der certo, eu já vou deixar aberto aqui. China Feed, China, eu acho, tem escrito China. Eu vou ver, esse aí já ficou grandão, ó. Já estava pronto para apresentação. Porque eu divido. E esse é street de quando eu morei lá. Legal. São pessoais. Ótimo. E eu me taco nas coisas. Uma coisa que eu aprendi com a fotografia, eu faço até aqui em Paraty hoje em dia. Vou, que nem eu faço com a pipa. Vou, conheço, me taco, estou fotografando, estou aprendendo, estou trocando. Eu acho que é isso que me move a fotografar. Não fica se cobrando o resultado de cara, você curte o processo. E às vezes eu saio, eu curto muito o processo, e saio para fotografar os meninos. E, assim, o que eu tenho em mente é que se sair uma foto boa, já tá valendo. Eu tiro, sei lá, um monte, assim, pra ir catando essa que me chama a atenção, que conta o que eu quero dizer. Eu acho que eu penso um pouco assim sobre as minhas saídas também. Você também, né, Rô? Se De voltar voltar com como uma tá boa bom. foto, já tá ótimo. Porque a gente não é robô, ninguém faz milhões de fotos e coisas. Eu acho que isso é lindo. Lindo. Eu gosto de reflexos, eu ia trazer mais com reflexos, mas aí não sei se você sabe. É uma coisa que eu gosto de brincar, eu acho divertido.
da sociedade que eu estava vivendo. Né? Eles têm uma coisa, como o chinês sempre teve um tempo que tinha a política do filho único, depois acabou. Então, quando você tem dois, eles são muito comemorados, assim, né? Então, eles realmente põem roupinhas iguais e tal. São dois, entendeu? Então, eles são muito... A criança lá é muito bem cuidada, assim. Pode me dar um arranhão que vai dar problema. Porque é isso, tem muita, né? Você só tinha um durante um tempão. Mas eram gêmeos? Eu acho que não, eu não sei dizer, eu acho difícil pra gente porque dizer. porque pode ser gêmeos não idênticos. Aham. Pode. Mas na China, o que acontece dentro dessa política de filho único? Se a pessoa tem tinha mais. gêmeos, como é que funcionava? Você sabe? Ah, então, quando eu estava lá, que ainda, a primeira vez que eu fui, que foi em 2012, ainda tinha um pouquinho, o primeiro filho, ele tinha todos os direitos. Por exemplo, ele tem direito à escola pública, saúde, não sei o quê. Se você tiver o segundo, você vai pagar. Então isso já Mas se eram dificultava. gêmeos, aí já tinha escolher um deles e botar na privada. Antigamente, Aham. sim. Tanto que aborto é uma coisa legalizada na China. Sim. E agora não tem uma dessa política, você está Não. falando? Pode ter quantos quiser, né? Ó. Então eles realmente comemoram, assim. Uhum. Esse é meu amigo, você vê que ele é É o mesmo personagem de outra central. forma, Personagem central das fotos. Ele é maravilhoso. Adorei, inclusive, a forma que você montou o seu Instagram. Isso é um pé na bunda do Instagram, como dizer, não vai deixar eu publicar meu formato 3x2, que eu tanto gosto. pois é. Eu amo esse formato também. Eu também. Eu achei assim uma vingança maravilhosa contra o Instagram. Você estava no outro. Você das áreas tibetanas lá. Porque existe o Tibete, mas existem áreas tibetanas autônomas, que você pode ainda ir sem ter que ir naquele esquema fechado. Porque para você ir para o Tibete hoje em dia, você tem que ir com um guia, você tem que pedir autorização, você vai ser acompanhado, vigiado e tal. Mas essas regiões autônomas são mais Tibete do que o Tibete, porque elas são mais livres e independentes. Então eu pegava minha mochila quando eu podia ir e ia. E assim eu ia. Você comentou inicialmente que no seu processo você volta várias vezes para o mesmo espaço, né? Isso acaba dando uma confiança e uma segurança para quem está sendo fotografado. E eu acho que, não sei, né? Estou supondo aqui. Mas o fato de você conseguir takes tão precisos e que falam tanto da realidade do espaço, vem muito disso, dessa liberdade que as pessoas sentem contigo. Que é um olhar jornalístico, na verdade, né? Mas é um jornalismo diferenciado. Ah, legal. Sim, eu tenho um pouco de fotojornalismo em mim. Isso é um lugar bem interessante. Esse lugar, eu não sei se vocês já ouviram falar de como é o funeral tibetano. Alguém sabe? Não? O funeral tibetano, você leva o corpo para as montanhas, para um lugar desse. Eles estão aqui, ó. Eu não quis fotografar, porque, de novo, eu achei muito desrespeitoso. Mas quando eu cheguei atrasada. E aí esse espaço todo estava vazio, então eu tirei essa foto. E aí eu subi. Eu cheguei atrasada, eu vi as pessoas aqui, eu subi aqui. Subi errado. Porque os turistas estavam todos aqui, do outro lado. E aí eu subi errado, fui lá do lado da família. E o funeral é assim, você leva os corpos para o xamã, tem um xamã, e ele está rezando e olhando os corpos, e aí o xamã ele corta os corpos em pedacinhos e ele dá para uns abutres deste tamanho, que estão cá em cima. Não dá pra ver. Os abutres estão tudo lá já esperando. E aí
ele joga. E aí os abutres vêm e comem tudo. Aliás, o mais auspicioso para que eles não deixem nada. Para levar para o universo. Reciclagem de energia. É isso. Mas é uma cena um tanto... E às vezes quando abria um buraco você via as carnes de costela, assim, né? Eu não sei se eu devo contar. Conta, agora eu quero saber. Filha, tinha Mas ele vai com uma machadinha, ele tem um cheiro. E assim, bom, assim é o ritual. E esses são os lugares, mais ou menos, esses rituais. Essa cidade se chama... Não tem cemitério, então, né? Não tem cemitério. faz mais sentido, verdade. É, A gente também quer faz saber. mais sentido. Essa formação rochosa aqui atrás, ela é natural do local ou ela fazia parte do templo? Não, ela foi colocada aí, com certeza. Porque esse templo está todo novinho, tá vendo? Uhum. Isso, olha, eu estou falando da minha experiência, não tenho certeza. Mas, para mim, isso é o governo chinês. O governo chinês começa a regularizar as coisas, aí ele começa assim. Vou fazer o ritual, aí eles têm tudo fazer o ritual aí, eles podem fazer em qualquer lugar. Uhum. Né? Então, assim, tá bem novinho isso aí. Tem que ser o governo chinês. Uma falha assim, né? Então, assim, Essa é a questão da caveira, que tem que se... em relação com a morte mesmo. Assim. Aí tem que entrar nos estudos budistas. Para mim, é a mesma relação que a gente tem. Esse é o mesmo lugar. Não, Outro lugar. é outra cidade, Outra situação. outra situação. Mas tem muitos dos monges, eu fui muito para essas cidades porque eu achava que era uma oportunidade. Porque não sei se vai fechar. Porque, por exemplo, eu fui numa cidade lá, chama Cerca, que é o maior monastério tibetano fora do Tibete. Hoje em dia não dá mais para ir, porque ele só pode ir chinês, né? Eles não aceitam gringo lá. Então eu fui a tudo que eu podia quando eu estava perto, quando eu tinha a oportunidade que eu podia fazer, que era jovem, tinha perna, vamos. Então eu fui para essas cidades tibetanas. E fui tudo sozinha, porque muito seguro viajar na China. De trem, de tudo, fui tudo sozinha. Eu me sinto mais segura lá do que aqui. Você tem um olhar muito cuidadoso para a luz, né? Sempre no lugar certo. Assim. Eu gosto de luz. Eu gosto. Aí se eu estou agachada no meio da rua, eu simplesmente agachei na calçada e fiquei fazendo séries das pessoas. Entendeu? Porque eu achei divertido, porque tem esse contato da pessoa olhando pra minha cara, o que ela está fazendo, sabe? Essa estranheza da gringa doida, agachada no meio da calçada. E era essa cara que eu queria ver. Para você usar a luz, magnífico. O contraste, a cena com a sombra, a imagem, ela já se comunica por si só. Como você falou, você gosta dos trios, né? Eu gosto de trio. Legal. Porque acaba saindo, né? Eu já tô lá, eu tô fotografando na unidade, sei lá, umas 10, aí eu peguei 3.
Eu vou passar só mais uma série, então, e Tá a bom. gente fecha. Só a série. Você quer passar isso rápido para eles darem uma olhada? Qual que são... Esse Instagram é o China China Feelings e o seu oficial é o Flor Azul Photography. Flor Azul Photography. Fica a dica aí pra galera seguir, depois a gente coloca no protocolo. Eu tem muito street, eu fico perdida na cidade. Eu gosto de me perder na cidade. É uma margarida não é? Eu acho que é a uma margarida margarida. da Disney. Ao contrário, né? É verdade. Eu faço pouco, como fala, paisagem, mas eu faço. De vez em quando a gente faz, né? Nova, Esses sombra, eu gosto. Esses que tem reflexo. abre essa. Nossa Senhora. Que lindo. Os chineses muçulmanos, né? E tem uma galera lá no norte que é muçulmana. E essa luz é o seu ladinho ou é um poste? Não. Uma coisa? Essa já é um. Eu aproveitei um poste. Perfeito. Aproveito os postes e a luz dos outros também. Essa eu também mandei para um Paraty. Ele também é um espelho, né? É um espelho. Esse eu botei no... Aquela menina que tinha aqui, a Sara, Sim, matriz. na matriz cultural. Esse é um policial? Não. Ele Não é um policial? Olha. Ele é um segurança da rua, da feira. Às vezes é difícil ver as próprias coisas. Eu gosto. Ó. Eu gosto de reflexos de umas cenas banais. Assim. O contraste da BMW também, né? Então ali no Ônibus, coletivo, a bolsinha de dinheiro aberta e uma BMW do lado. Exato. Não sei o que é isso. Porque é grande, tá, gente? Não sei o que é. Aqui, agora sim. Essa também boa. Árvore de Natal. Uma drag queen. Sensacional. Então também eu trabalho com fotos mexidas. Eu comecei na minha época que eu comecei a fotografar, estavam tendo aqueles protestos de 2013. Eu fui muito pra rua tomar gás na cara. E aprendi muita coisa na marra ali, fotografando, né, nas passeatas e tal, com gás na cara. Então, e algumas fotos eu acho que super vale o tremido, porque é rápido, você não tem muito tempo na rua. Então, às vezes faz sentido. Às vezes até ajuda a contar a história que você quer. Né? Sim, né? Primeiro a gente tenta deixar tudo em foco, tudo cravadinho, depois a gente vai aprendendo onde é que a gente pode não ser tão cravado assim. Né? Agora eu uso pouco esse recurso, mas eu uso. Isso é filtro ou é uma longuinha? Isso é celular, com certeza. É celular, eu entendi que você tem provavelmente, uma a lente canhão tá na um pouco lente. arranhadinha. Não, é celular, com certeza. É porque esse aí, esse Instagram, era da minha vida mesmo lá, assim. Então, Uhum. essa é boa, pode subir.
bom. Eu quis voltar nessa loja para fotografar mais, mas essa loja durou É o trampo de palhaço. menos de um mês. É o trampo de palhaço. Bom. Ninguém melhor do que ele para sustentar. Mas, gente, vamos mudar para uma outra e fechar? Vamos lá, É a vamos lá. última. Aqui no site. Eu posso ter o site. Ah. Aí se você abaixar, é o contrário. Aí, em cima Não, tem aqui as tem coisas. Aí vamos botar documentário. Esse. É o último projeto que eu queria mostrar, que esse foi para o museu. Ele foi para o Museu da Justiça ali no Rio, porque eu fiz com o Michel Ende, que é um fotógrafo, durante a pós. Ele tem um projeto para fotografar os países BRICS. E aí eles têm uns temas comuns, e um dos temas é lixão. Então passei também 6 meses fotografando o lixão, que é ali do lado de Bangu, chama-se Jericinó. E aí a gente pode passar rápido, para fechar. E aí esse é outra experiência, outro projeto, e que também é bastante forte para mim. E aí no museu tem um vídeo, que também depois vocês veem no site. E aí, de noite, a gente passou umas noites no lixão, que foi muito interessante. Enfim, com uma galera que é assim, muito livre. Então eu fiz longas exposições à noite. E as longas exposições eu chamo de Planeta Jericinó. Parece um outro planeta. Um negócio de gás metano e tal. Muitas dessas luzes assim saindo são as lanterninhas da cabeça. Seguem trabalhando durante a dentro. E aí fica uma coisa mais plástica, de plástico, tá? Uma vaquinha. Isso é completamente madrugada. Fica uma coisa meio outro planeta. Parece cena de apocalipse. E essa coisa de ter um elemento, às vezes, uma pessoa. Pessoinha. Eu gosto de botar isso, pessoinhas nas isso. minhas fotos. Pra dar escala e coisa e tal. E brincar com a escala. Mad Max também, né? Que é uma coisa bem amarelada. Perturbador também. Quanto tempo você ficou nesse lixão? 6 meses. 6 meses? Coisa pra caramba. Não, mas não fui todo dia. Assim, Tá, mas você viveu ali perto durante esses 6 meses e ficava indo, voltando, indo, voltando. Conheci muita gente. No final, a gente fez uma exposição lá para eles. Imprimi foto para eles todos. Aí o vídeo que eu tenho, que eu fiz dela, eu entreguei DVDs e tal, e amaram. Imitando, né? Aí, saindo dali. Eles faziam um churrasco nisso. De madrugada. Beleza. Amanhecendo, cara. É isso, gente. Se quiser.
Deixa eu ver aqui. Eu não estou tentando entender essa foto. É o reflexo É da uma pessoa. foto que ele está Ah, ele segurando. está segurando uma foto. Entendi. Aqui, essa luz é a cabecinha dele que está focando. E Tá. a aba do boné, eu acho. Não. Olha, esse site é antigo, gente. Eu já teria tirado um e botado outro. Não, mas tá lindo. Mas- De novo, essa coisa da luz muito bem colocada. É. Essa foi para o museu. Essa também foi. Eles acham muita coisa mesmo. Essa seleção que está ali não é minha preferida. Né? Essa plástica Não, da mas pessoa. é Muito bom. Que não tá. Não tá. Não, é isso, gente. Eu acho que já deu essa Tua poesia. Ah, é. prometido. Prometeu. Eu ia falar sempre um pouquinho da vida. Tá sendo só. Deixa eu ver onde é que depois vai. O computador só vai servir para isso que eu trouxe. Tá. Acho que sim. Acho que sim. Acho que é suficiente. Vou ter Nossa. que ler, gente. Perdoe. Chama o cheiro do azul. Existe paz no coração? Algum lugar, uma canção que pare o tempo, que pare a gente. Existe um som perfeito? Existe amor dentro do peito que não descansa, que não reclama? Poderia no vazio, no inefável, indivisível, a voz que canta e nos encanta existir? Então procuro o silêncio, o autor de qualquer momento, o único dono de todas as respostas, a criança que esconde de nós os segredos do mundo e de vez em quando sussurra ao vento algumas notas da verdade que tentamos decifrar. De que é feito um sorriso? Qual a cor dos sentimentos? Qual o cheiro do azul? Alguém tem alguma pergunta para fazer para Flor? Alguma pergunta a mais? Não? Flor, eu amei. Eu já estava meio fã do seu trabalho antes e acho que agora eu estou mais ainda, por seguir em todos os canais. Você tem mais algum Instagram além desses dois? Ou você parou nos dois? Tem um de Paraty, Qual que é, você sabe? é o Paraty Fotos. Ah, você é Paraty Fotos. Olha só. Então, Paraty Fotos, Flor Azul Photography, em inglês, né, com PH. E o China Phillips. Então sigam a Flor Azul lá nos 50 mil Instagrams que ela tem. Também me identifico, a gente tem alguns. E muito bom, muito obrigada. Amei o seu trabalho. Obrigada. Paulada, né, gente? Nossa. Então, agora. Eu acho que eu vou dar vocês. sequência aqui, inclusive sentado, porque eu já vou comandando Não, aqui. nada disso. Não faz sentido muito em pé. Eu vou falar. Não vai fazer sentido. Você vai mostrar foto. Tá bom, mas eu vou aqui e você vai ficar explicando. Vai cuidar, não. Vai lá. Gente, eu separei hoje, eu fiquei pensando o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia trazer. Eu tinha um monte de coisas, quase montei uma aulinha de retrato dos amigos. Mas, na verdade, eu estava separando esses dias alguns materiais, inclusive de pesquisa para mim, pesquisando alguns dos meus fotógrafos favoritos, e esbarrei de novo no trabalho dessa fotógrafa,
que para mim assim é uma pessoa, um trabalho chocante, eu acho incrível, uma fotógrafa de estúdio. Ela é uma das únicas mulheres que são chamadas de Canon Explorer of Light. Isso é um título que a Canon dá para fotógrafos que são incrivelmente bons, que é a Lindsay Adler. Eu já deixei aqui o principal Instagram dela, que é o lindsayadlerphotography.com, e também o arroba do Insta. Quem quiser seguir, gente, vale a pena, é uma paulada. O que acontece? Eu venho da fotografia de paisagem. Eu sempre tive muita dificuldade para lidar com as pessoas, a direção na fotografia era uma coisa que me assustava muito, então quando eu comecei a fotografar, eu fotografava mais coisas do que pessoas. E com o tempo eu fui aprendendo um pouquinho. A Lindsay, eu acho que é uma das grandes responsáveis por isso, porque além de tudo ela também é educadora, tem uma porrada de material dela, inclusive no YouTube, ela tem cursos pagos, ela tem cursos pela BH. Ela tem um material enorme dentro do Adorama, que são 2 lojas de fotografia muito grandes e que produzem muito conteúdo de fotografia. E eu acho que vocês vão entender um pouquinho por que eu sou fã da Lindsay. Uma última coisa que eu queria dizer sobre ela, ela trabalha hoje principalmente em estúdio, ela trabalha também com outros tipos de fotografia, já trabalhou bastante com fotografia de casamento também, mas hoje ela trabalha principalmente com fotografia para alta moda, e principalmente fotografia de estúdio. A fotografia de estúdio foi uma coisa que veio depois para mim, e inicialmente a gente começa fotografando com a luz, que é a luz disponível, né? Com a luz do sol, e a gente vai aprendendo a se virar com ela. E é uma dificuldade, às vezes, a gente está dando aula, a gente está sentindo isso, dominar ISO, abertura, velocidade do obturador, um monte de coisa junto, ainda pensar na composição, como é que a gente domina esse negócio todo. Quando a gente começa a dominar esse negócio, surge a próxima brincadeira, que é chamado flash. O flash tem a seguinte vantagem: a gente controla a luz e a gente controla como a luz vai impactar o nosso assunto e quantas luzes a gente vai usar. E é por isso que a fotografia de estúdio fascina tanto os fotógrafos, porque a gente tem um controle muito, muito maior do que a gente teria da luz externa, da luz ambiente. Hoje eu adoro trabalhar com flash, a gente usa flash para muitos dos estilos de fotografia que a gente faz, desde estilo, produto, onde se trabalha praticamente só com flash. O flash traz uma série de vantagens, além do controle sobre a luz, eu tenho controle sobre a cor, eu tenho a garantia de ter uma sessão do começo ao fim com o mesmo tipo de iluminação, com o mesmo padrão de iluminação, sem estar sujeito ali à mudança do sol. E é uma coisa divertidíssima quando a gente começa a brincar com isso. Eu acho que é mais um desses vícios que a fotografia me trouxe. Assim, acho que a fotografia são vários craques. Bom, a Lindsay é uma fotógrafa de moda e de retratos. Ela faz muito retrato também, né? Inclusive dá cursos de direção fantásticos. Muito inovadora e criativa. Vocês sabem, hoje, graças a Deus, as mulheres estão conseguindo uma visibilidade maior, mas quando a Lindsay surgiu, ainda era muito difícil mulheres se destacarem na fotografia. E ela se destacou não só pelo talento em ensinar a fotografia, mas principalmente em criar imagens muito criativas. Ela faz um uso da luz muito, muito criativo e um uso de cores muito criativo também. Minhas primeiras impressões dela foram de fotos preto e branco, então eu trouxe um pouquinho do preto e branco aqui da Lindsay para a gente falar primeiro. Se você puder ir passando um pouquinho. Aqui é uma coisa que tem. Isso é tudo feito em estúdio, gente, tá? Enfim, é um tecido simples, provavelmente em cima de uma mesa, 3 flashes ali atrás. E ela tem um estilo, às vezes, um pouco vintage também, em algumas fotos. Ela faz alguma coisa nessa linha que eu também particularmente adoro. Aqui, por exemplo, ela deixou propositalmente esse ruído na foto. Então, estamos aqui, nós, amadores, às vezes brigando, puxa, tem que usar ISO 1600, meu ruído está enorme, o que eu faço? E aí você pega uma profissional, uma Canon Explorer of Light, uma pessoa que tem acesso a tudo que é tipo de equipamento que ela pode querer imaginar, e ela publica uma foto assim, feliz, usando o ruído, em paz com o ruído, né? Não é, Andréia? Que bom te ver. Vamos passando, por favor? Um uso muito marcante, muito criativo de luz, também de luz dura, que é essa luz onde a gente tem um intervalo entre a área de sombra e a área clara muito curto, né? Muito abrupto. E ela usa essa luz de forma muito criativa. A
iluminação dela é sempre muito cuidadosa. De novo, olha a paz dela com o ruído. O que você chama de ruído? O ruído, aqui você vê um pouquinho uma espécie de um granulado. E o ruído, ele vem da época do filme analógico. A gente tinha um filme que era com... A Roberta explica isso melhor que eu, Roberta. Vem cá na sua explicação de ruído. Antigamente, quando a gente trabalhava com filme, né? O filme basicamente é uma gelatina com sais de prata. E aí você tinha ISO ou ASA, vocês falavam muito ASA, né? Era o American Standard, que depois se tornou o ISO, que é o International Standard. Então, ASA 100, ASA 200, ASA 400. Quanto menor a ASA ou menor o ISO, o sal de prata era menorzinho. Então, quando você tem uma areia menorzinha, né, os grãos menores, eles ficam mais compactos um com o outro. Então, você tem menos buraquinho entre esses grãos. Então, você tinha uma fotografia menos granulada. Se você começasse a usar ISOs mais altos, você tinha grãos maiores. Isso fazia com que entrasse mais luz também, né? Você captava mais luz. Mas qual que era a parte negativa? Quando você tem grãos maiores, nos encaixes entre eles formavam espaços. Então, na verdade, o grão na fotografia analógica são esses espaços entre os grãos de prata que formavam essa área que não tinha informação. Porque o grão de prata é que é um material fotossensível, né? Quando você não tem ele, você não tem informação sendo captada. Então, o granulado eram esses espaços. Então, quando a gente vem para o digital, o ruído é uma coisa similar, né? Equivalente a isso. E aí você vai ter o sensor eletrônico, e quanto mais você emula, né, que vai entrar mais luz, mais ele vai causar essa sensação de ruído análogo ao ISO, ao ASA, né? Do filme analógico. Para fazer um pouquinho um paradoxo ali, um paralelo, quem já prestou atenção no aparelho de som, quando a gente aumenta demais o volume, em algum momento ele começa a chiar um pouquinho, trazer um ruído, ele dá uma sujada no som. Na imagem, na câmera, a gente tem o mesmo processo com o nosso sensor que está ali emitindo um sinal elétrico. Quando a gente eleva o ISO, a gente está amplificando esse sinal só através de uma amplificação. Eu não estou aumentando o sinal que eu tenho, eu só estou amplificando ele. Né? E aí eu começo a criar uma certa sujeira que se traduz numa imagem menos nítida e meio que pontilhada, com essa parte mais ruidosa mesmo. Isso que a gente chama de ruído. Obrigado pela pergunta. Aqui, olha só. O ruído abraçado aí mais uma vez, com trabalho para Vogue. Vogue é uma revista gigantesca de moda e assim conhecida por trabalhar com alguns dos melhores fotógrafos do planeta. Ela fez muitos trabalhos para a Vogue. Isso também é dessa série da Vogue. O próximo também. Também. Por trás, né? Ela trabalha bastante com contraluz também. Enfim, ela domina todos os tipos de iluminação, todos os modificadores, tem cursos dela só sobre modificadores. Né? Uma professora incrível, muito difícil não aprender com ela. Aqui de novo um pouquinho essa coisa vintage, né? Essa pegada do carinha de 1920, 1930, né? Parece simples, né? Mas dá para ver que tem uma luz de cá, tem uma luz de cá, tem a luz do fundo, o ombrinho, tá tudo, né? Uma outra coisa que eu gosto muito dela é que ela trabalha bastante com modelos negros. Um trabalho, uma pele difícil de iluminar, um desafio um pouco maior para um fotógrafo e ela gosta muito. Tem mais uma dessas sequências da tatuagem na próxima. Tem a composição dela assim, impecável. Ela usa bastante edição também, às vezes é difícil descobrir a fronteira entre até o que foi luz e até o que foi edição. É uma coisa com a qual eu me identifico muito, eu acho que a edição é mais uma ferramenta que a gente tem ali à mão para buscar o resultado que a gente quer. Ela começou a carreira na adolescência, rapidamente se tornou uma voz muito influente, hoje é muito respeitada em todos os círculos de fotografia de moda. Mais uma vez, esse trabalho com mistura também, que ela faz que eu acho incrível. Ela tem essa
série da bruxa também. Aqui já tem um pouquinho de É cor, né? cor, um pouquinho de edição também. Está dando uma borrada disso, provavelmente foi feito no pós, eu acho. Eu adoro que muitas vezes eu fico Muita coisa dela assim, close, né? Sim, ela faz close. closes muito fechados, muito próximos. Esses retratos de usar um rosto enchendo a tela mesmo. Demais, né? Tá. Geralmente trabalha com uma 24-105 e com uma 70-200, para quem tiver interesse. Quatro são já? Uma 24-105, ela adora 24-105. Olha só, gente. Porque no estúdio a gente dificilmente usa grandes aberturas, né? É. Então é muito melhor você ter uma 24-105 do que uma 24-70. E isso eu aprendi com ela, por exemplo. Eu comecei a gostar muito mais da Por que, 24-105 depois que eu vi isso. Por que isso você tá falando? Porque o alcance focal da 24-105 vai até 105 milímetros. Você tem um pouquinho mais de tele ali, por exemplo. Então ela é mais versátil. E em estúdio, como a gente lida com luzes muito fortes, raramente você vai usar ali um f1.8, f2.8. Geralmente a gente vai trabalhar 5.6, f8, f11, dependendo da situação, às vezes até um pouco mais. Para ter uma profundidade de campo maior, e significa que a lente da pessoa vai estar mais fechada e eu vou ter mais da minha imagem em foco, uma área maior em foco. Sim. Bem dramática nas fotos. Não é? Ah, Super. Espera um pouquinho. Tem mais É, isso ainda aí por tá aí. lindo também. E a questão da composição das linhas, né? É. Ela tem um fundo que tem listradinho assim, é uma persiana, Ela e tem colocou essa várias sombra. dessas brincadeiras com a persiana, assim, tudo. Uma cheio de foto do nomes. mundo que eu lembro que eu até comentei, você fez uma foto já faz um tempo que tinha essa brincadeira também. Alguma amiga sua que você fotografou, não sei se você lembra, eu comentei exatamente, você fez exatamente essa brincadeira aí do. Não é danado. É. Super conhecido, não só nessas revistas citadas aqui, como nas grandes revistas de moda do mundo inteiro você vai encontrar. E agora eu trouxe um pouquinho do trabalho dela em cores, e aí mas genial. Essa a gente sabe que não é IA, né? Não, essa não é IA, não, essa é fotografia mesmo. O que aconteceu ali com gente na parede com uma gota preta? É. Aquela gota ali é fundo. Provavelmente era o cabelo ou a sombra retroiluminada com vermelho para dar esse contraste, né? Iluminou o fundão ali com vermelho e ela usou uma luz só pontual ali no rosto, sabe? Você vê que é uma luz quadrada, né? Ela deve ter usado aquele barn door, assim, alguma coisa. Existem barn doors, existem projetores hoje que você É. pode colocar formas para ter uma forma específica. Ela Isso, usa verdade. bastante esse tipo de acessório. É linda, né? As composições dela, Uau. algumas aqui eu coloquei com fundo branco. Me desculpa se causar algum desconforto aí essa mudança do preto com o branco, que as imagens originais elas estavam com uma borda branca e aí o preto branco ficou meio que uma zebra, achei que estava tirando muita atenção. Você pode passar? Não, acho que não é nossa. E assim, acho que um dos grandes destaques da Lindsay é a capacidade de direção dela, de dizer para o modelo exatamente o que ela quer. Então, quando ela está fazendo essas fotos, ela realmente canta para a pessoa cada detalhe da pose como ela quer. Essa foto aqui foi feita com uma placa de acrílico vermelha colocada na frente da iluminação. Curiosidade, o making off dessa foto, achei muito legal. É bem de cima, né? É, bem de cima, exatamente. O lado Essa bem pegada vintage, vintage né? dela, que eu também acho, Sei, até nas parece cores, arte né? A total. edição também. Cara, sensacional. incrível. Parece um desenho. É. Expressão, é tudo, né? É. Exatamente. E coloquei um pouquinho das coisas mais loucas, assim, que a gente vê. Eu particularmente adoro um pouquinho das coisas mais estranhas também. E ela, apesar de estar nesse mundo fashion, ela brinca, flerta muito com essa coisa da estranheza.
Ela não vai pro óbvio, né? Do Não, fashion, não. ela tenta achar um outro lugar. Ela é conhecida como uma criadora de soluções visuais. A pessoa que tem um desafio e cria uma solução com luz e sombras super complexas. E aí também não sei se é luz, se é maquiagem. Então, nesse caso é luz. É luz, só Nesse luz. caso é luz, só luz. Só luz. Só luz. Depois tem algumas coloridas com maquiagem colorida também. Ah, isso aqui. Olha. Ela tem uma série muito grande de fotografias em vermelho. O vermelho é uma cor difícil de fotografar dentro da moda. É uma cor difícil de você acertar o tom certo dela. É uma cor bem difícil de trabalhar. Ela tem uma série de retratos vermelhos. Nossa. Olha só. Aqui a gente vê que a profundidade de campo já estava bem menor, né? Então aqui já era uma lente mais aberta ou provavelmente a 70-200, que aí ela trabalha em 2.8. Por CTL já vai dar um desfoque maior. Dá para ver que a gente tem o foco aqui e aqui a orelha já está completamente desfocada, né? Então a profundidade de campo, que é o espaço em foco ali, fica bem pequenininho. Isso aí, será que ela fez movimentando mesmo? Velocidade de obturador mais baixa. Em movimento de câmera. Ou ela moveu o modelo, você já viu? Difícil dizer, eu não vi o making off da foto. Eu acho que é a câmera, porque se você observar a modelo, ela tá bem... E elas são fotos bem artísticas, né? É muito bonito de ver. Você vê textura, você vê... Você vê que o cuidado é muito grande ali. A iluminação no rosto aqui está o suficientemente mais forte para que ele esteja nítido, enquanto aqui na orelha já deu aquela borrada, né? Talvez tenha sido... Bom, você sabe se ela tem algum maquiador, Ela trabalha com um time gigantesco. Quem entrar no Insta, inclusive isso é muito legal de dizer. Se você entra no Insta dela, ela coloca sempre o crédito e marca todo mundo. Então você vê quem era o maquiador, quem era o auxiliar, quem era o maquiador, o iluminador, o figurinista. Você vê isso tudo lá, o maquiador, tudo lá. Você vê que ela tem um respeito pelos profissionais que trabalham junto com ela. Porque quem é fotógrafo sabe, a gente não faz uma coisa dessa sozinho. Você precisa de uma equipe. Nem todo fotógrafo é tão cuidadoso na hora de mencionar a equipe. É muito legal você ver uma pessoa tão assim no topo e tão humilde na hora de compartilhar as coisas. Esse é só make minutos. Não tem nada de edição. Né? Talvez tenha tirado alguma correçãozinha, não entendi, mas... Tem uma coisa meio futurista também, né? Tem sim. Eu escolhi propositalmente um pouco as mais malucas. E como você observa o mercado com o qual ela trabalha dentro da nossa realidade no Brasil? Eu enxergo, na verdade, que o fotógrafo tem que aprender vendas. Porque assim, eu canso de chorar, ai, não tem mercado para mim, não tem mercado para mim, não tem mercado para mim. Aí você fala, você já procurou as pessoas que consomem o tipo de coisa que você faz? Não, nunca. A pessoa está lá fazendo o trabalho esperando alguém entrar em contato com ela. E aí a gente vê outros fotógrafos, às vezes, nem tão bons assim, trabalhando para marcas gigantes, se destacando para caramba. Mas é o cara que vai lá, que manda o portfólio, que organiza, que entra em contato, que fala, olha, pessoal, eu estou aqui, se o outro não vier, me liga. E tem muito a ver com isso. Na verdade, a minha experiência com fotografia nos últimos anos tem me dito muito que os fotógrafos muito bem-sucedidos nem sempre são os melhores fotógrafos em termos de fotografia, mas com certeza são excelentes vendedores. Sim. Exato. Mas mesmo o mercado da arte não é sobre arte, né? Exatamente. Não é. O mercado não é. Exato. Com a arte acho que é a mesma coisa, né? É sobre relações, quem você conhece, quem te coloca na galeria, quem te apresenta a galerista. É sobre isso.
que eu já tinha dito, ela também é uma educadora muito apaixonada. Voltando ali na frase dela, Van Gogh que o diga, né? Pois é. Isso aí ela pegou do Caravaggio. Pode ser? Com certeza. Lembra, sim. Uma inspiração. E aquele também que fazia as imagens com as frutas, que fazia. Não, que fazia figuras que eram legumes. Esqueci o nome dele. Ah, o Vic Bold. Isso aí. Assim, na verdade, a gente na fotografia, depois do tempo, a gente percebe, a gente está sempre voltando para esses mestres da iluminação, que eram os mestres da pintura, né? A gente está sempre voltando. A gente acha que está inventando alguma coisa, mas não está não. É isso que ela faz, assim, de misturar. Eu achei que você ia adorar. Você coloquei por sua causa. Eu quero fazer esse ensaio. Verde é a cor preferida da Roberta. Então, quando eu vi essa sequência, na hora eu tive que pensar nela. Não, verde, preto e branco. Ela harmoniza com o fundo, né? Muito bom esse trabalho. A figura principal e o fundo. Ela é uma absoluta mestra da iluminação. A iluminação dela é sempre muito cuidadosa. Legal. E as mulheres sempre muito empoderadas, né? Sempre muito seguras, em posições interessantes. Então, uma coisa que é posições interessante fortes. dizer também, isso eu aprendi inclusive com a própria Lindsay. Eu hoje dificilmente fotografo mulheres de cima para baixo. E era uma coisa que era a coisa mais comum dentro da fotografia de retratos. Assim, geralmente, quando você fotografava mulheres, você fotografava levemente de cima para baixo. Tem muito fotógrafo que diz, esse ângulo emagrece. Uma pose certa até emagrece, mas na verdade o que a gente está fazendo é deixando a mulher numa pose ali subjugada, né? Quando a gente está olhando de cima para baixo, a pessoa que está olhando de cima geralmente está hierarquicamente aparentando estar num posto superior. Então eu trouxe isso do trabalho dela. Eu geralmente, quando eu fotografo mulheres levemente de baixo para cima, porque eu gosto de dar essa empoderada. Eu quero que a mulher esteja mais poderosa, esteja mais dona de si na foto. Olha só, de novo esse cuidado de levemente de baixo para cima, né? Ela brincou um pouquinho com o light paint, Esses né? efeitos aí, Guido. É um light paint, né? São luzes mexendo. E aí ela tem um flash combinado aqui, que foi o que deu a congelada no modelo de frente. Ela usa muito luzes combinadas, ela trabalha com LED, com flash, com misturado. É uma loucura aprender com essa mulher. Mas é muito, né? Olha só esse vermelho aqui no rosto dela, e aí aqui tem uma outra luz para iluminar a frente do rosto. Muita coisa acontecendo. Muito controle, né? Que loucura. Tá fazendo. Aqui essa conversa de novo, né? Da maquiagem com a cor da iluminação, com a cor da iluminação do fundo. Muita Você vê que textura aí tem também. azul, tem rosa na cara dela, fundo, roxo, degradê. Até na orelha. Você Os vê dois que tem tons é muito cuidadoso. E sempre muito harmônico, que tá no fundo com a cor da mulher, né? Tem todas as mulheres Isso é o que mais me poderosas, né? impressionou, na real, esse controle aí. Ela diz que no começo da carreira dessa, essa coisa de fotografar de baixo para cima veio um pouco de forma natural, por uma razão muito simples, ela é muito baixinha. Mas claro, com o tempo ela trouxe para o lado consciente, hoje ela faz isso de uma forma muito, muito consciente. Mas um pouquinho do que ela apronta por aí. Mas não sei, muita coisa. Vermelhos, né? Que Uma sequência uma de série duas de também, que eu ia vermelhos. escolher uma só e também não consegui decidir. Aconteceu com várias dessa apresentação.
uma sombra. Assim, eu pensei, eu preciso separar umas 60 fotos para a apresentação de hoje. 10 minutos eu tinha salvado 200. Fiquei fazendo por aí. Nossa. Vermelho, sempre uma cor mais difícil de trabalhar, junto com a pele negra. Eu acho que é um trabalho maravilhosamente bonito. Eu tinha visto lindo também. E ela dirige muito tudo, né? Tipo, os acessórios cada de cabeça, detalhe, ela escolhe cada detalhe. como vai ser a maquiagem, como vai ser tudo, né? E durante a sessão ela continua inventando coisas. Você vê que as coisas vão vindo na cabeça dela, ela manda, chama não sei o que, vamos mudar a luz de um lado para o outro e ela vai criando. Dá É muito quase legal. a impressão de que ela primeiro faz um desenho, né? Assim, Talvez, faz é. foto. Às vezes faz, dá a eu já vi impressão, algumas às coisas vezes, que eles é fazem um tão pouquinho antes. plástico, assim. Expressão de uma para outra, né? Incrível, você pega as séries dela de 3 fotos. Eu ia falar, isso aqui inclusive a gente costuma evitar numa sessão comum, né? Porque aparece muito branco do olho e dá essa sessão esquisita. Isso Mas no mesmo. caso é esquisita, essa foto é esquisita, né? Pra ser E deixar esquisita. essa cabeça muito para baixo para olhar à frente, aí fica a parte Fica de essa baixo parte do branco aqui Muito aparecendo. branco do olho sabe? aparecendo. Ah, entendi. O Costuma ficar retrato esquisito. normal é uma coisa que eu evitaria, né? Entendi. Mas aí funciona muito. Tem artista que consegue usar isso de forma criativa e genial. Tem algumas aqui que são séries de 3, você deve ter percebido. Eu só tomei a liberdade de colocar sequencialmente, porque eu achei que tinha que parecer grande, senão eu reduzia as 3 imagens para um único slide. Eu acho que aqui ia perder muito do impacto. E essa aí, você viu? Isso é fumaça, no né? estúdio, Fumaça Gente, com não luz aparece certa. acende no cabelo. É. Exatamente. Essas brincadeiras é que devem ser interessantes, né? Que você estava falando. Essa possibilidade que o flash dá pra gente, né? É. E com fumaça, vale dizer, é difícil de brincar, viu, gente? Porque a fumaça faz o que ela quer, não o que a gente quer. É. A gente tem uma maquininha de fumaça lá, meu Deus do céu. Fica a casa inteira. A casa inteira de fumaça não serve para outra foto. Mas eu acho que hoje em dia tem uns sprayzinhos, umas coisas mais práticas. Tem Aquela os máquina de sprayzinhos. fumaça de boate e tal. Existe, vale dizer, existe um spray que você compra, você encontra até no Mercado Livre, só que aqui é caro, deve estar uns R$200 uma latinha. Ele faz uma espécie de uma névoa, para você usar até em externa. É. Aqui sim a combinação. De quê? Make com luz. Né? Porque parece que deu outra pincelada, né? Parece que então, é poderia uma ser pelo combinação de pincel make com depois luz. e- Ela trabalha bastante com olhar com relação às etnias, né? Sim. Sim. Ela trabalha muito com modelos não convencionais. Ela foge daquele estereótipo de loirinha bonitinha que a gente sempre via nos catálogos de modelo. E é uma das coisas, inclusive, que eu acho muito apaixonante no trabalho dela. Acho que é isso uma assinatura, né? E até para ela se arriscar, assim, entendeu? Olha o poder das olhares que ela consegue arrancar. muito. E fala, essa pessoa está me olhando. Não é possível. Esse Carada cat eye poderosa, aqui, né? né?
muito cuidadoso, pequenininho, de luz dura ali. Parece justamente, né, quando a gente desenha olhos, que a gente coloca aquele pontinho branco no olho. Exatamente. Ela fez isso com os modificadores, né? Incrível. Como assim os modificadores? Aqui. Explica aí. Modificadores Isso aqui, ó. é o que a gente coloca entre o flash ou a tocha, a gente coloca na frente dela. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma luz pequena, essa luz ela vai dar uma luz muito dura. Isso significa que essa luz ela vai ter um fall-off, que é a distância entre a área clara e a área escura, vai ser extremamente delimitado ali. Como se você tivesse quase um risco, uma divisão entre os dois. Quando você usa um modificador maior, a gente começa a ter o que a gente chama de luz suave, que é quando essa distância entre a parte iluminada e a parte escura começa a se formar um degradê. Quanto maior o modificador, mais suave vai ser a minha luz. Por isso que muito fotógrafo adora fotografar em dia nublado, porque é uma luz muito, muito mais fácil de controlar. Quando a gente tem um dia nublado, o que acontece? O nosso sol, que pela distância é uma luz pequena, está ali iluminando todas as nuvens, e as nuvens vão rebater a luz dele e distribuir ela de uma forma mais suave. Então, é uma luz que a gente tem uma distância ali, um contraste muito menor entre a parte clara e a parte escura, né? Não existe luz perfeita de dizer, olha, só essa luz que é boa para retrato ou coisa assim, mas a luz suave é muito mais fácil de dominar. O fotógrafo que domina uma luz dura consegue fazer retratos incríveis com ela também, mas é mais difícil, eu pelo menos acho. Só fazer a observação que justamente o que acontece muito nos retratos é que esses rebatedores, enfim, tudo que a gente usa de luz, eles são refletidos no olho também. E a gente pode escolher como que essa luz vai ser refletida no nosso olhar. Podia estar de outro jeito ali. Ela escolheu colocar esse pontinho aqui, esse outro pontinho aqui, esse pontinho aqui. Isso não é aleatório, né? Para além da fotografia em si, o reflexo que a fotografia gera na gente. Exato. Teve uma época que ficou muito comum, inclusive, usar ring light, né? Aí todo mundo aparecia com aquele olho que tinha aquela voltinha. Eu, particularmente, não gosto, mas virou uma febre e muita gente usava. O próprio Beauty Dish, né? Que é o tipo clássico de modificador, dá também essa... Uma coisa então, assim, circular. a gente chama de cat eye, né? Que é do olho. Então, existem muitas formas de você fazer o cat eye, né? Ele pode ser de muitas formas diferentes. Na verdade, a gente que começa a fotografar no estúdio, a gente começa a aprender a identificar qual modificador foi olhado pelo reflexo que está no olho. E aí a gente se pega ali olhando revista de moda ou coisa assim, e fica olhando no olho das modelos para entender qual que foi o esquema de iluminação que foi usado. Ele acaba dando DNA da foto. Sim. Exato. Aqui a gente vê que tem um outro cat eye ali vindo de baixo. Tinha uma luzinha vindo de baixo, ali pequena também. Pode ter sido colocada só para o cat eye, talvez. Sim. Essa é a luz dura, né? Essa é a luz dura. Vocês veem que a distância aqui entre a sombra e a área iluminada, eu não tenho um degradê aqui, né? Quase que uma linha ali. Você olhando uma foto assim, você consegue saber se tem Dificilmente uma foto de moda não tem edição. Mas a edição, na maioria das vezes, é adicionar um pouco mais de contraste, é fazer uma correção de pele. Aqui, por exemplo, essas grandes magazines, aí, essas revistas mais famosas, a maioria exige que você tenha uma edição de pele muito acurada. É uma coisa que está mudando, graças a Deus. A gente vinha de uma época ali, anos 80, anos 90, anos 2000, onde a gente chamava as mulheres de plástico. A gente tinha uma pele perfeita, que se você olha, muitas vezes ela não tem nem mais textura, de tão editada que ela foi. E é uma tendência que está mudando. Hoje em dia a gente já tem muitas marcas trazendo modelos de comercial mesmo, fazendo propaganda com uma pele muito mais natural, deixa aparecer um poro. Eu, particularmente, detesto quando você olha uma pele que não tem poro. Acho que fica uma coisa que foi estragada no Photoshop, e aí a gente fica correndo atrás de uma loucura, as meninas correndo para o cirurgião plástico, buscando uma realidade que, na verdade, nem existe, né, gente? Então, para que editar tanto? Mas, assim, sempre vai ter edição. Foto de estúdio, via de regra, tem alguma edição. Mas dificilmente você vai criar algo genial só na edição. Geralmente, tudo que é muito bom já veio muito bom da câmera, e aí a gente faz uma correção de algum defeito, coisa assim. Depois eu acrescento alguma camada a mais de informação, de interesse.
mas acho muito difícil uma foto ficar boa só com a edição. Isso é um pouco de mim. Esse efeito que ela fez ali na segunda, lá, que parece que é o mesmo daquele que a gente viu lá, daquele vermelho que tinha uma gota, é muito interessante porque perde o volume, o corpo ali embaixo, parece só um desenho chapado, né? Isso também que ela faz é interessante. Isso aí é luz só, será? Não, isso é uma luz dura só, né? Ela só usou uma luz dura de frente e uma luz no fundo aqui. Porque você entendeu o que eu falei? Que em cima você enxerga o volume dela, né? E embaixo parece uma coisa chapada, assim, que é só uma sombra mesmo, refletida na parede, que é chapada. Ou eu esse contraste talvez tenha sido um pouquinho acentuado depois da edição, para dar mais essa impressão de ficar só a silhueta ali. A gente vê que aqui, por exemplo, a gente ainda vê um pouquinho da textura, ali já a silhueta virou totalmente. Eu amei esse recurso aí. Eu gosto dos desenhos, né? Ela constrói uns desenhos na foto. Essa mulher ensinando pose, gente do céu, é de aplaudir, velho. Eu fico em casa vendo o tutorial dela e fico assim, bobo, sozinho. Faz algumas loucurinhas. Eu acho isso muito Castelo Rá-Tim-Bum, né? Eu me lembro um pouco também aquele filme Hunger Games. Sim, os Jogos Horários. Que tem aqueles personagens com aquelas cabelos malucos. Boa associação. Nossa, próxima, eu já amei aqui pequena, meu Deus. Essa foi para encerrar, mas essa também foi pensando em você. Porque eu quero fazer isso. Tá, e aí é longa exposição também? Longa exposição, provavelmente com baixa velocidade. Quando a gente trabalha com flash, a gente tem essa brincadeira. A gente pode deixar a velocidade baixa e usar o flash para congelar o movimento. E aí eu consigo ter, às vezes, uma área com movimento borrado e uma área bem definida só usando o flash para definir aquela pancada de luz onde eu quero deixar bem definido e o resto vai ficar mais borradinho. É genial. Eu acho que essa é a última. É isso aí. Essa foi Lindsay Adler. Obrigado. E por isso encerramos mais uma vez o encontro. Robertinho, ainda tem algum recadinho? Antes de encerrarmos, eu poderia fazer um comentário. Por favor, você deve. É o diretor aqui. Então, vocês sabem o apreço que eu tenho pelo vosso trabalho, o seu e da Roberta. O trabalho que vocês fazem com fotografia. Mas também o trabalho que vocês fazem pela fotografia. Que é um trabalho muito difícil, de muita dedicação, de muitas escolhas. E eu não sei a percepção dos outros, mas falando por mim, nós só podemos falar por nós. Se não fosse isto, eu não tinha aprendido uma série de coisas. Primeiro, conhecer o trabalho de pessoas que estão aqui e outras que não estão, como por exemplo o trabalho da Andreia, que eu acho belíssimo, o trabalho da Gabriela, que tem assim esta postura sempre discreta, mas tem um trabalho fantástico. O vosso trabalho está aqui também, né, Gabi? Oi? Agora você está aqui também, né? E de outras pessoas que, não sei se estão aqui, mas acho que não estão, o Virgílio, o Marcelo, enfim, uma série de pessoas que eu não teria conhecido se não fosse, ou não teria conhecido ou não teria tido esta percepção tão próxima se não fosse pelo Fotoclube e por vocês. A Fernanda, por exemplo, que está aqui na frente, que não trabalha com fotografia, mas faz um trabalho de arte fantástico. Então isso tem sido muito importante e é uma coisa que agradeço muito. Em relação à Flor, eu não teria conhecido o trabalho dela e senti um pouquinho de falta de trabalho sobre o Brasil, porque eu também gosto muito de fotografar os lugares por onde eu viajo. Também gosto muito, e vocês sabem isso, e posto quase diariamente, mas eu sou muito apaixonado pelo Brasil. E o meu sotaque diz claramente que eu não sou brasileiro, mas eu sou muito apaixonado por este país. Ainda hoje estava num aniversário à tarde e houve uma pessoa que chegou ao pé de mim e disse-me assim de repente: Nuno, você é um português com alma brasileira. Disse-me aquilo de uma forma que eu emocionei-me bastante. Então senti só um pouquinho de curiosidade de conhecer um pouco mais o trabalho da Flor sobre o Brasil, porque eu entendo que o trabalho sobre o exterior é muito facilmente impactante. Eu próprio também o faço. E é muito fácil porque é muito exótico. Olhado aqui no Brasil é muito exótico.
Mas fiquei com muita vontade depois de ir pesquisar o trabalho dela sobre o Brasil, porque acho que todos devemos prestar esse, e todos prestamos, não é? Esse cumprimento a este país fantástico. Mas queria agradecer-vos, a você e à Roberta, que nunca perco a oportunidade de dizer isto, o trabalho que vocês fazem de fotografia, que eu gosto muito, e o trabalho que vocês fazem pela fotografia. Eu acho que para a gente tem sido uma descoberta muito grande. É uma delícia para a gente fazer. É lógico, dá trabalho, mas é uma delícia fazer. E a gente estava conversando sobre isso ainda hoje, assim, o grande mote do Fotoclube, a gente faz tudo que a gente ama. E o Fotoclube tem essa maravilha, ele coloca a gente em contato com uma série de artistas aos quais eu não teria acesso de outra forma. O teu trabalho eu acabei conhecendo melhor pelo Fotoclube, no fim das contas, ganhei um fotógrafo que eu admiro, mas ganhei um baita amigo também. E assim vai sendo com outras pessoas também. Essa coisa de poder integrar, da gente saber quem é o potencial gigante da fotografia que a gente tem aqui em Paraty. Esse monte de artista fazendo um trabalho foda. Você vê essa menina aqui, eu só fui conhecer o trabalho dela da convocatória. Quando a gente olhou as fotos, eu falei, olha isso aqui. Roberta me chamou ainda na hora e falou, vem ver isso aqui, Guilherme. E assim, é muito legal essa experiência pra gente. É muito incrível de perceber que vocês estão participando. Estamos aqui com a casa que não está vazia, mesmo em pleno festival de cachaça. Era para estar todo mundo tomando pinga lá e vocês estão aqui com a gente. Poxa vida, eu fico muito, muito grato. A gente vai querer trabalhar cada vez mais. A gente está se empenhando um pouquinho agora na direção das projeções, que é um caminho onde a gente acha que a gente pode mostrar o trabalho de muita gente. Para mim é um prazer enorme poder compartilhar o trabalho desses artistas incríveis com outras pessoas. Então, provavelmente, vou até contar aqui logo, a gente deve fazer uma vaquinha muito em breve aí para ver se a gente compra um projetor para o Fotoclube. Aí eu vou te chamar também, vou falar, me ajuda aqui a passar esse chapéu. Eu sou ótimo a gente tem conversado cada vez com mais pessoas. Tem sido muito incrível o quanto as pessoas são receptivas, sabe? A gente diz, o Fotoclube dá trabalho, sim, mas muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas e fala, olha, eu preciso de uma ajuda aqui para isso aqui, tá todo mundo já com a mão só falando, o que você precisa? E aí é muito compensador, sabe? É muito legal pra gente. Então, acho que quem mais agradece aqui somos nós dois aí, pela presença, pela participação constante. Eu tenho um monte de carinhas aqui que a gente vê e vê de novo, isso é muito, muito gostoso. Muito obrigado a vocês todos aí, viu? Obrigado mesmo. É o trabalho de vocês, gente. Porque não tem só a questão de juntar, né? Tem a questão de informar, de trazer material, de ensinar. Site, lançar edital. Pesquisar, entendeu? Mas você sabe que é a melhor parte, porque quando a gente pesquisa, a gente também aprende, né? Então, sempre que a gente está trazendo coisa, aprende, né? Tipo, tem sido, na verdade, uma diversão mesmo, essa parte de montar o que a gente vai apresentar aqui, porque é quando a gente está pesquisando, buscando, e sei lá, está sendo bem incrível. E a parte do edital também, assim, pensar o desafio, depois receber as fotos de vocês e ficar olhando. Às vezes a gente queria até, sei lá, pesar menos a mão e chamar mais gente. A gente tem umas limitações de vez em quando, enfim. Mas a gente recebe tanta coisa incrível, a gente fica tão assim, gente, que maravilhosidade essa cidade, essas pessoas. Vocês sabem uma coisa também que é muito engraçada? É que quando eu venho para aqui, se calhar os outros pensam da mesma forma. Parece que aqui nós não temos medo de falar sobre uma coisa de que todos gostamos. Enquanto que fora daqui, às vezes as pessoas olham um pouco para mim, tipo, meio maluquinho. Quando eu quero alguém para me acompanhar numa viagem, eu não arranjo ninguém, eu vou sozinho. Porque toda a gente acha que as minhas viagens são completamente fora de... Enfim, loucas. Você ouve conhecer uma menina que... Eu hoje estava a pensar, será que eu encontrei alguém para me acompanhar nas minhas viagens? E a gente chega aqui e consegue falar sobre isto e ter uma linguagem comum. E, enfim, é muito bom. Eu sou recém-chegada da cidade, meu nome é Clarice. E eu e meu companheiro, a gente está aqui no ano, vai ficar um ano, chegou aqui 2 semanas. Vocês vão ficar um ano? Sim. Vocês acham que vocês vão ficar só um ano? Deixa eu te contar. Inicialmente, né, a gente vai ficar aqui um ano e eu sou fotógrafa de casamento. Eu já fiz casamento 10 anos.
E depois da pandemia, enfim, rolou muitas situações, mas chegar aqui e ter esse clube, na hora que eu vi, eu falei assim, será que é isso mesmo? Sabe? É magnífico para mim nesse momento. Depois do Zap, a gente está montando uma equipe para fotografar o seu casamento. Tá? Eu estou retornando depois de 4 anos, né? Eu fiquei 4 anos longe de uma câmera. Sem fotografar? Sem fotografar. E assim, desde agora a pandemia de 2020, né? Tem 4 anos praticamente. Que foi uma semana antes da pandemia, minha câmera quebrou. Tipo, acabou. Né? O sensor dela bifou. E aí, depois de uma semana veio a pandemia, eu falei, ok, não preciso de câmera agora. E a outra já estava bem velha já também. Era uma câmera mais dura. E aí eu fiquei 4 anos, eu fui fazer outras coisas para poder sobreviver. Né? A gente não tinha mais trabalho na área durante 2 anos. A gente sabe. E agora eu tenho a condição, né, de voltar e assim, eu tô namorando a câmera ainda, sabe? Voltando, entendendo porque é uma tecnologia que bem um pouco diferente para mim agora das que eu já tinha usado. Né? E amo a fotografia em geral. Casamento também é uma coisa que ficou na minha vida há muitos anos, mas eu ainda estou em busca de o que eu vou fazer daqui em diante. Mas esse clube é bom, viu? Obrigada. Seja muito bem-vinda. Não, eu ia falar, a gente esqueceu de fazer o QR Code. Depois, antes de você ir embora, vamos pegar seu contato para te colocar no grupo do Fotoclube. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente faz todas as comunicações do Fotoclube, dessas ações malucas que a gente está fazendo, e acho que pode ser bem legal. Cuida das suas lentes particulares. Dica. Boa, dica. Muito bem-vindo. Ó, dica para Paraty, hein? Cuidado com as lentes. Aqui é muito úmido, tudo pega fogo. Eu morei na Bahia 4 anos. Eu acho que aqui é mais, hein? Não, a Bahia também era. Daí é muito. O que a gente faz, gente? Fica a dica, caixa transparente. A gente usa caixa transparente com antimofo dentro. Ou no caso, como a gente já tem muitos equipamentos, a gente criou um armário de vidro com uma luz dentro e também fica um antimofo lá dentro. Luz, antimofo, tudo que puder, coloca lá. E sempre fechadinho, sempre com iluminação, guardar as lentes sempre abertas para passar a luz por elas. É isso, gente. Não pode dar mole não, que aqui dá fundo mesmo. Bom, e acho que é isso. Se tem mais alguma coisa para falar? Próximo encontro a gente já tem data? Não, o próximo encontro já é setembro, já vai ser durante o Paraty em Foco. Ao invés da gente fazer um encontro tradicional como esse durante o Paraty em Foco, vai ser, o que seria o encontro, vai ser a nossa visita guiada com o Dante, que é o curador da exposição do Ripper, que vai acontecer aqui no Sesc. Então, uma luz na minha cara. Então, já estou chamando todo mundo, a gente vai divulgar a data, horário, tudo direitinho, mas acho que vai ser bem legal. E além disso, tudo isso que eu falei, a gente vai fazer 2 eventos à noite mesmo, para tipo pós-programação do Paraty em Foco. Vai ter uma festinha ali no Café, junto com a Casa das Meninas. E depois, no sábado, vai ter uma festa meio que de despedida, né? Porque domingo vai todo mundo embora, então a última noite é do sábado. Após Sebastião Salgado está programado para fazer uma palestra às 8, na programação oficial do Paraty em Foco. E a gente está programando nossa festinha ali a partir das 9 no restaurante Santa Rita, com projeção na parede da igreja e tudo que a gente tem direito. Aí sim. 9, 9 e meia, enfim, a gente vai esperar terminar a apresentação do Sebastião. Porque aí a gente vai comer salgadinho. A gente vai sair do Sebastião Salgado e vai comer salgadinho. O Paraty em Foco é de 11 a 15 de setembro. 15 é o domingo, então a gente está falando de 13 e 14. 13 e 14 a gente vai fazer. Quando que é a convocatória? A convocatória vai até agora dia 1º de setembro. Tá? Você tem que escrever coisa. Sim, quero você. Sim, vou. Tá aqui, 10. Tá 14 do 9, amor. 14. Então, 14 é o nosso encontro com o Ripper e o Dante. Não sei se o Ripper vai poder vir. Se ele vier para Paraty, ele estará com a gente. Mas se não, o Dante estará. Vocês estão muito chiques, tá muito certa bom idade isso aí. também. Tá gostoso, né? Tá bem gostoso. E agora eu vou fazer um último pedido para vocês todos. Fazer a Para a foto gente juntar oficial. esse grupo e fazer uma fotozinha de hoje lá embaixo. Lá embaixo? A gente A câmera vai tá pra pronta câmera. já. Aí,